nacional e internacional, você ouve aqui na Mega. Mega Esporte. Segunda, quarta e sexta, a partir de 12h15, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Mega, com a apresentação irreverente de André Augusto e Messias Arruda. Mega Esporte, aqui na Rádio Mega. Diferente e surpreendente. O sucesso não para! Mega FM! Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia, a paz do Senhor para você que está sintonizado aqui na Mega FM 879, aqui em Guararema. Nós estamos aqui nesta manhã gloriosa, manhã bonita, ensolarada, onde nós, no programa Visão Cristã, estaremos ministrando agora a palavra do Senhor. Eu quero falar com você nesta manhã a respeito de altares, o altar da família. Eu quero convidar você a estar prestando atenção nisso que o Senhor vai falar ao teu coração. Eu quero nesta manhã mostrar para vocês, e para mim também, a importância do altar da família no Velho Testamento, na adoração a Deus, na edificação de uma vida espiritual sólida em cada membro da família. Os lares de hoje têm perdido a essência e devem lutar. Nós devemos lutar para trazer de volta este maravilhoso exemplo de essência. Qual é a nossa experiência espiritual recebida de nossos pais? Ensinada por nossos pais quando nós éramos ainda pequenos. Você lembra? Você lembra de alguma experiência espiritual, de algum altar, de algum movimento espiritual dentro da sua casa, promovida pelos seus pais? Qual é a melhor lembrança da sua infância nesta área espiritual com a família? Na minha formação católica, com os meus pais ativos na igreja, que sempre foram, meus avós, meus pais, todos de uma família tradicional católica, nós rezávamos o terço todos os dias antes de dormir. Todos os dias. E meu pai é quem fazia isso e nos ensinava a participar daquele momento, daquele altar, daquele momento ali na presença de Deus. Ele nos ensinava o catecismo em casa. Nós morávamos na roça, morávamos no sítio com poucos recursos, mas meu pai sabia ler e tinha a Bíblia, e tinha catecismo e nos ensinava os 10 mandamentos, ensinava-nos ali os rituais da Igreja Católica. Eu sei que muitas famílias evangélicas têm o costume de fazerem o culto doméstico em casa, com a família, com seus filhos. Leem a palavra das Sagradas Escrituras, falam do amor de Deus, cantam hinos de adoração a Deus com a família, com os filhos ali. Entende? E isso é de extrema importância, porque dá aos nossos filhos a dimensão do poder de Deus, a dimensão de que Deus existe, de que Deus está no governo de todas as coisas. O Senhor não é um Deus finito. O Senhor é Deus. Se você fizer isso, o Senhor é Deus. Se você não fizer,
o Senhor é Deus. Se você acreditar em Deus, o Senhor é Deus. Se você não acreditar em Deus, o Senhor é Deus. Ele é. Entende isso? Vamos lembrar agora de alguns construtores de altar. A Bíblia menciona vários. Nós vamos aqui trazer alguns. Por exemplo, Gênesis capítulo 4. Quando Abel e Caim construíram os seus altares lá no Jardim do Éden e colocaram sobre eles, esses altares, as suas ofertas, as suas oferendas. Noé, depois do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 8, ele construiu um altar para adorar e expressar a sua gratidão a Deus por tão grande salvação, por tão grande livramento a ele e a sua família, pela proteção de Deus na sua casa. Noé e seus filhos construíram um altar ao Senhor Deus. Abraão e sua família, eles adoraram a Jeová Deus, ao Senhor nosso Deus, ao Criador, em altares. Gênesis do capítulo 12 nos mostra, 12 e 13. Gênesis capítulo 12, versículo 27, onde Deus apareceu para Abraão e ali ele construiu um altar. Ele erigiu ali algumas pedras marcando aquele lugar. Em Gênesis 12, 8, para invocar o nome de Deus, Abraão construiu um altar. Em Gênesis 13, 4, para renovar o seu pacto com Deus, ele construiu um altar. Em Jó capítulo 1, versículo 5, Jó construiu altares para interceder diretamente por seus filhos. Elias, 1 Reis capítulo 18, versículo 30 e 32, Elias construiu um altar para adorar ao verdadeiro Deus. Então, os propósitos espirituais do altar da família, eles são diversos. Os propósitos são grandes. Os propósitos dos altares espirituais da família é que a família possa render um culto de adoração ao seu Criador, ao Deus Pai Criador, o Todo-Poderoso, expressando ali a sua reverência a Deus ao sentir a sua presença. Quando nós buscamos Deus em família, numa reunião familiar, pode ser na sua sala, pode ser na sua varanda, pode ser no seu quarto, onde você se reúne com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com seus familiares, e ali faz uma leitura da palavra do Senhor, ali oram ao Senhor, reverenciam e agradecem ao Senhor. O Senhor se faz presente na sua vida, se faz presente na sua casa, na vida dos seus filhos. Então, que haja um compromisso de fé, um compromisso de amor para com Deus, até que Ele chegue a ser nosso amigo, nos dando o entendimento da sua generosidade, da sua capacidade de nos perdoar, de nos dar paz, de restaurar a nossa vida, nos dando a tão grande salvação em Cristo Jesus. É a parte mais importante.
a parte mais importante do altar é entender e receber a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Que cada membro da família, naquele momento ali, reunidos diante de Deus, diante do Senhor, possam renovar o seu pacto de fé em Cristo e receber a instrução das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, fortalecendo cada membro da família, cada indivíduo na sua particularidade, para buscar a reconciliação com Deus e com cada membro da família, oferecendo assim a melhor herança espiritual para uma nova geração, que é uma vida familiar com Deus. Amados, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de descrença, momentos de afastamento, esfriamento na fé, momentos de contestação do poder de Deus, porque o poder da tecnologia tem avançado tanto que as pessoas deixam de crer no poder de Deus para crer na tecnologia. E isso é perigoso. Nós precisamos então trazer de volta o altar da família, a reunião familiar onde os pais intercedem por seus filhos e os filhos pelos pais, e nós possamos então cumprir a palavra que nos diz lá em Malaquias capítulo 4, no versículo 6, que é da conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. Esse é momento de intimidade, quando nós nos conectamos com o Senhor nosso Deus, o Criador, e ali abrimos um canal de intimidade com Ele, numa reunião familiar, num altar familiar, nós transferimos essas bênçãos que nós recebemos do Senhor para os nossos filhos, de uma forma direta, eficaz, abençoadora, aonde nós podemos dizer: Deus te abençoe, meus filhos. Amém? Vamos trazer aqui alguns altares que hoje são construídos em muitos lares e que nos afastam de Deus. Vamos trazer à nossa memória o significado de altar, aquilo que nós temos como visão de altar. Pela tradição em que fomos criados em nossa nação, quando nós falamos de altar, nós logo imaginamos uma mesa ornamentada com toalhas finas e sobre esta mesa algumas imagens, algumas fotografias, algum monumento onde nós reverenciamos. Nós temos essa visão de altar. Abraão, Jacó, os patriarcas, quando eles erigiam altares ao Senhor, eles não colocavam nada disso. Eles levantavam pedras para marcar um lugar aonde eles adoraram a Deus. Eles faziam ali um tempo de adoração, e como eles eram peregrinos, nômades, eles marcavam aquele encontro, aquele momento, aquela data de encontro com Deus, com algumas pedras, uma torre de pedra, um amontoado de pedras, para deixar ali registrado que em tal tempo ali,
eles tiveram um encontro com o Senhor. Hoje, nós temos muitos altares dentro das nossas casas, no nosso dia a dia, que são altares que nós não temos a percepção de que eles são. E eles nos afastam de Deus. Eles nos tomam tempo, nos direciona para outras coisas. Um exemplo clássico que todos nós temos em nossas casas, é um altar que todos nós temos em nossas casas, e se nós não nos atentarmos para isso, nós prestamos culto neste altar por horas. É a televisão. A caixinha preta, como dizia Russell Shedd, um grande homem de Deus. A caixinha preta. Um altar que ela toma o nosso tempo, às vezes um domingo inteiro, uma tarde inteira, uma noite inteira, uma madrugada inteira. E nós não nos damos conta disso, de que estamos ali, por muitas vezes, assistindo coisas indevidas, que honram as trevas e não a Deus, que glorificam as trevas e não a Deus. E não damos conta, não temos essa percepção. Um outro altar, que hoje se tornou, acredito que o mais popular de todos, porque eles estão em todos os lugares, na mão de todas as pessoas, é o celular. Meus amados, nós ligamos o nosso celular, entramos nas redes sociais e ficamos 2, 3 horas vendo nada às vezes. Coisas insignificantes. Não conseguimos ficar na presença de Deus por meia hora ouvindo as Sagradas Escrituras, ouvindo ensinamentos bíblicos. Não conseguimos isso. Mas ali, no celular, ouvindo coisas indevidas, vendo coisas indevidas, fazendo coisas indevidas, nós ficamos por horas. Não damos conta de que o tempo gasto ali é um tempo precioso, que por muitas vezes nem falamos mais com pessoas, pessoalmente. Estamos ali com um altar na palma da mão, causando uma série de problemas até. Pessoas andando na rua, olhando para o celular, batendo cara em poste, sendo atropeladas, né? Batendo a moto, a bicicleta ou o próprio carro, pessoas dirigindo com o celular na mão, vendo as redes sociais, quer dizer, conectado a um altar que está conduzindo para muita destruição, e nós precisamos prestar atenção nisso. Não sermos roubados ali pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter e tantas outras redes sociais que aparecem. São motivações que nos fazem perder tempo longe da palavra de Deus. Está sendo bastante comum, bastante, digamos que moderno, hoje, quando nós vamos à igreja, quando nós vamos adorar ao Senhor, quando você que é católico vai na missa, quando você que é espírita vai lá na sua reunião, quando nós que somos cristãos evangélicos vamos aos cultos, estarmos olhando as ministrações ou o texto bíblico pelo celular. Os aplicativos facilitaram tudo. Mas isso é uma armadilha também. Porque nesse altar, onde há essa facilidade de você se conectar com a palavra de Deus, há uma série de outras propagandas e outras insinuações que roubam o nosso tempo naquele momento em que nós decidimos ir e adorar a Deus lá, junto à comunidade aonde nós pertencemos, à religião aonde nós pertencemos. Ou seja, o altar do celular tem tomado o nosso tempo, tem tomado a frente do altar real
de adoração de Deus, que é estarmos conectados com Ele mediante a sua palavra. É tão importante termos a palavra de Deus como guia do nosso lar. Cumprir o que a palavra do Senhor nos ensina. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 6, que diz: essas palavras que hoje te ordeno, tu a inculcarás a teus filhos. Quando? Caminhando, ao deitar, ao levantar, em todos os momentos. Esse era um culto racional de Deus, que era estabelecido em toda a família daquela época. Acontecia no início do dia, ao levantar-se, e no fim do dia também, ao deitar-se. O pai, ele reunia toda a família, oravam ao Senhor. E em seguida, o pai, o sacerdote, o guia espiritual da família, dava conselhos. Mediante a palavra de Deus, ele aconselhava os seus filhos. E ainda dava a oportunidade para cada um expressar a sua gratidão a Deus. Isso acontecia regularmente, amados. Nós fomos perdendo isso. Nós fomos perdendo isso no nosso dia a dia. E hoje nós estamos nessa posição, aonde nós somos roubados por altares que fazem parte do nosso dia a dia, como fazia parte lá na antiguidade as Sagradas Escrituras. Dá para a gente ser radical? Ah, pastor, vamos quebrar a televisão, jogar o celular fora, e vamos nos bitolarmos aqui nas Sagradas Escrituras, fazer só o que a Bíblia manda, e é isso, dá para fazer isso hoje? Não sejamos ignorantes, não sejamos irreverentes com a sociedade, e nem rebeldes contra a palavra de Deus. Nós temos mente e coração. As Sagradas Escrituras nos diz: renovai a vossa mente e não se conforme com as coisas desse mundo. Eu posso usar a televisão, eu posso usar o celular, eu posso usar toda a tecnologia que se transformaram em altares nos dias de hoje, de uma forma racional, de uma forma boa, de uma forma útil. Cabe a mim e a você termos em primeiro lugar o temor de Deus. Porque quando nós temos o temor de Deus, quando reverenciamos Deus, quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, as coisas tomam rumos diferentes. Nós captamos na mensagem da palavra do Senhor como devemos agir. E quando nós agirmos de acordo com a palavra do Senhor, não há nenhum altar tecnológico que nos impeça de adorar a Deus. Não. Meu querido, minha querida ouvinte, você que está sintonizado agora aqui no programa Visão Cristã, aqui na Mega FM 879, aí no facebook.com/Rádio Mega FM 879, participando deste programa. Você pode ser racional. Você pode equilibrar a sua vida entre um altar de adoração a Deus e tecnologia. Você pode fazer isso. Nós precisamos nos dedicar para isso. Nós precisamos estabelecer tempos para que essas coisas sejam feitas, para que essas coisas aconteçam. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu falei aqui na parte inicial do programa: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor.
Feliz é o homem, feliz é a mulher cujo Deus é o Senhor. Mas o Senhor não é Senhor de nada. O Senhor é Senhor de tudo. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Você tem colocado tudo diante do Senhor? Ou você tem colocado nada diante do Senhor? Você tem colocado tudo como prioridade para outras coisas, para os outros fins. Amém? Vamos entendendo isso. Em todas as reuniões familiares, se terminava ela com uma prece de gratidão a Deus, de agradecimento a Deus. Todos participavam da família. Eu me lembro muito bem disso, na minha casa. Quando meu pai chamava a nós éramos em 6 irmãos, 6 filhos. Chegava aquele momento de rezar o terço, aquele momento ali de reunir a família na sala. Meu pai chamava, o que se eu estivesse fazendo era para parar naquela hora e vir para ali. Aquele momento era sagrado. Aquele momento era decidido. Meu pai decidia que naquela hora, naquele momento, nós vamos fazer aqui a nossa oração, nós vamos estar aqui conectados com o Senhor. E nós éramos ensinados assim, eu fui ensinado assim, isso foi muito bom. O altar, o sacrifício, a adoração e o tempo que os antigos, lá no Antigo Testamento, dedicavam a Deus, ele tem ainda uma aplicação nos dias de hoje, no nosso culto doméstico, naquela reunião familiar. O altar hoje, de maneira simbólica, é um lugar definido aonde nós destinamos ali um tempo de encontro com Deus, um tempo de relacionamentos com Deus, um tempo de adoração, um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra do Senhor, um tempo de contar histórias bíblicas para os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos pequenos, para que eles entendam. E isso, meus amados, você não precisa ter uma mesa ornamentada, cheia de imagens ou de fotografias. Não precisa nada disso. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, no sofá, pode ser lá na cozinha, onde você tem uma mesa. É onde nós ministramos as coisas com os nossos filhos. Ali se torna um altar. É um momento com Deus. Amém. E o sacrifício hoje é a oração. A oração que o pai e toda a família elevam a Deus. Ali é o sacrifício, para que o Espírito Santo nos mostre os méritos do sacrifício de Jesus lá na cruz. Essa conexão da oração. E a adoração hoje são aqueles momentos de louvor, onde nós adoramos a Deus, onde nós cantamos hinos. Entendeu? E o tempo hoje é um tempo que nós dedicamos a louvar a Deus, a estudar a sua palavra. Tire 10% do Zap, tire 10% do Facebook, do Twitter, tire 10% da internet, do seu tempo de internet, e ofereça ao Senhor, lendo as Sagradas Escrituras, conversando com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, a respeito do poder de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da maravilha que é ter a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. A nossa vida nessa terra é muito rápida, é muito pequena. O tempo aqui, nós estamos preocupados com coisas dessa terra que é rápido,
É muito rápido. Não estamos preocupados com a eternidade, que é para sempre. O meu convite para você nesta manhã é: preocupe-se com a eternidade. Prepare um altar para o Senhor todos os dias. Adore-o, louve-o. Ensine aos seus filhos. E participe, tenha uma vida abençoada em Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando poderosamente você, sua família, e que nós possamos novamente estar aqui na próxima segunda-feira, trazendo uma palavra que venha edificar a sua casa. Louvado seja o Senhor.